final da guerra, a gente tem uma ponte, e essa ponte da Liga das Nações, que seria, mal comparando a ONU, depois, a ONU que surgiu depois da Segunda Guerra, vai surgir uma Liga das Nações depois da Primeira, que a ideia era para acabar com todas as guerras, né? A Liga das Nações seria o órgão responsável por tirar todas as dúvidas e rusgas e problemas entre países, tá certo? Bom, essa Liga das Nações, ela vai ser criada, você vê que tem aqui Bélgica, França, Inglaterra, Itália e falta um elo. Esse elo que falta é realmente os Estados Unidos. Você vê o tio Sam deitado aqui sobre o seu elo. E sem o elo, repara que isso aqui é um arco. E como um arco, ele funciona todo com pedras justapostas, né? Todas juntinhas. É um arco romano, por exemplo, certo? Dos aquedutos. E aí ele funciona como ligação. Quando você não tem um elo, essa ponte fica frágil e cai. E ela cai aonde? Nesse fundo, tá certo? Nesse poço sem fundo aqui. Esse desenho é bem interessante. Bom, o presidente dos Estados Unidos nessa época era o Woodrow Wilson, né? É, e ele foi o principal articulador para criar a Liga das Nações. A ideia ganhou força com ele. Queria alcançar essa paz, né? Para evitar um novo conflito. Essa era a ideia, que foi amplamente criticada, principalmente pelos franceses que queriam detonar com a Alemanha no final da guerra, certo? Imputando a ela toda a causa da guerra. Contra aí o Tratado de Versalhes, enfim, vem todo um peso de dívidas contra a Alemanha. Enfim, é um caldo de cultura bom para criar os governos totalitários que são criados no período entre guerras. E aí o desdobramento, tem a Segunda Guerra, enfim, que a gente vai falar mais à frente. Bom, os Estados Unidos entra na guerra em 17 e perde cerca de 110, 112 mil homens no período, né, desse em que teve em conflito, né, de 17 a 18. Isso gera um impacto na sociedade americana. Por isso que há uma força popular, uma força da opinião pública norte-americana para que os Estados Unidos não se meta nessa Liga das Nações. Tipo, vamos nos isolar, não temos nada com a Europa que se vire. Então, isso não vai nos afetar. O que é uma grande bobagem, né? A guerra, quando aparece na Europa, vai acabar arrastando o mundo inteiro. A gente vai ver isso na Segunda Guerra Mundial. É, Enfim, essa segurança coletiva ela não é alcançada, e aí a gente vai ver uma série de invasões no período entre guerras. Tem o Japão que invade a China, você tem a Itália que invade a Abissínia, você tem a Alemanha que invade os Sudetos. Então você tem uma série de conflitos que vão começar a ocorrer e que vão gerar a experiência da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Além da falta dos Estados Unidos, grandes potências não vão participar dessa Liga das Nações, né? Vão ser deixadas de fora. Uma vai ser a Rússia, porque houve a Revolução Russa em 17 e a Rússia passou a ser o grande patinho feio da Europa. Ninguém convidava ela para nada. Na verdade, até foram feitos esforços com exércitos multinacionais para tentar debelar a Revolução Russa, que não conseguem, certo? É, Soldados, acabou a Primeira Guerra Mundial, foram enviados ao fronte russo para acabar com os soldados da Revolução Russa, que não conseguem. Bom, a Alemanha também não é chamada para a Liga das Nações por conta disso, ela era a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, que é uma grande bobagem. A guerra foi culpa de todos os países envolvidos. A corrida armamentista era intensa entre eles. Um dava um passo, o outro dava dois passos e assim por diante. Então a guerra não foi uma questão só da Alemanha, foi uma questão multilateral. E o Japão. O Japão também não vai ser chamado para a Liga das Nações. Quer saber mais? Clica no link da descrição aqui embaixo. Valeu, galera. Até mais.